Olá, graça e paz, tudo bom com você? Mais um Coração Ensinável da série Amplie a Sua Audição. Hoje é o último vídeo, né? Não fica triste não, depois virão coisas muito boas por aí, ok? Mas temos outros, então se você perdeu os outros vídeos da semana, eu te convido a você assistir, né? Eu acho que vai ser muito bom você fazer essa sequência. Então venha comigo então neste último tema, né? Que o tema é Foi-se a glória, e agora? Você sabe que eu estou baseada na história do sacerdote Eli, sua família, né? Também Ana, seu filho Samuel. Então, que isso está em 1 Samuel, capítulo 1, 2, 3 e 4. Essa história está sendo mais ou menos, está contada ali, né? Então, preste bastante atenção. Samuel, quando então na sua adolescência, né? Aquela historinha que todos nós sabemos, e ali o Senhor, Samuel foi entregue para servir ao Senhor ali no templo. E ele adolescente ainda estava dormindo ali próximo à arca, né? E o Senhor o chama e ele não reconhece que é o Senhor, ele ainda não conhecia Deus, né? Tinha essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Portanto, Deus chama uma, duas vezes, ele vai até o profeta, o sacerdote Eli fala, vai dormir, menino, né? E na terceira vez, quando ele vai, ele fala, opa, é Deus chamando. Então, quando ele te chamar, Samuel, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Enfim, Samuel foi muito obediente, né? E ele fez o que Eli falou. E quando ele faz isso, o Senhor, então, fala com Samuel. E eu fico imaginando o susto que esse menino levou, porque a palavra foi muito dura. Ele falou, você vai falar isso para Eli. E é interessante que isso está narrado ali em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 11, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ao ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Capítulo 12, versículo 12, desculpe. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e os cumprirei. Olha que interessante, ali Deus, lembra que Deus já tinha avisado Eli, Deus já tinha avisado Eli através de um homem de Deus, ele não deu ouvidos, né? E agora então Deus usa Samuel, né? Para entregar essa palavra, olha, eu avisei e agora eu só vou cumprir o que eu falei que ia fazer. Deus não é homem para que minta, né? E nós muitas vezes falamos e não cumprimos e a gente acha que Deus é igual a gente, né? Não. Se Deus falou, né, nos orientou, chamou a nossa atenção e nós não cumprimos e não fazemos, não nos arrependemos, não voltamos atrás, não obedecemos, ele vai cumprir. Eu acho que você é assim com seus filhos também, não é? Ou não? Ou você fala, mas não cumpre o que você fala. Isso é uma coisa muito séria. Mas o nosso Deus, ele cumpre. E ali então, Samuel fica até amedrontado, né? Eu vou dar esse recado, vou falar isso para Eli, mas ele obedece, ele vai, ele até fala para ele, me fala tudo que Deus te falou, não esconda nada. Enfim, Samuel vai e fala para Eli. E aí acontece que os filhos de Eli, eles vão para a guerra, né, contra os filisteus. E eles morrem na guerra, assim como Deus tinha falado. Mas não para aí. Além deles morrerem na guerra e tantos outros morreram na guerra, né? Que foi assim, muitos israelitas morreram, tanto que os filisteus ganharam a guerra, eles roubaram a arca. E a arca no Antigo Testamento significa a presença de Deus. E quando no capítulo 4 essa notícia chega para Eli, olha que interessante. Vejam capítulo 4, versículo 17 e 18. Então, respondeu o que trazia o recado para Eli sobre a guerra. Ele disse, Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Olha o versículo 18. Ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli de cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era um homem velho e pesado e havia ele julgado a Israel por 40 anos. O que chama a minha atenção
é que ele não caiu da cadeira quando soube da morte dos filhos, mesmo porque quando Samuel falou, os seus filhos vão morrer, ele conhece Deus, ele sabia. Deus não é homem que minta, ele vai cumprir o que ele falou. O que ele não sabia é que a arca seria tomada. E a arca significa a presença de Deus. Eu acredito que ele falou, Eli pensou, né? Sem a presença de Deus, não dá para viver. Sabe, meus irmãos, hoje talvez a gente não leva muito a sério a presença de Deus. Deus hoje não habita numa arca. Deus não habita numa habitação feita com mãos humanas. A palavra já diz isso. Mas Ele habita em nós, através do Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor, né? E muitas vezes, por conta disso, nós não levamos tão a sério. E nós precisamos, né, levar isso a sério, porque Deus habita em nós. A presença dele está em nós. E Eli, então, eu acho interessante, então ele cai, né? E continuando essa história, nos versículos seguintes, a mulher de Finéias, ela sabendo então que o seu marido morreu, ela estava grávida. E quando nasce o seu filho, ela coloca o nome Icabô, ou em algumas expressões, Icabode. Foi-se a glória de Israel, né? E foi algo que de fato aconteceu. Foi-se a glória. Não mais tem a presença de Deus. E eu te pergunto, você já parou para pensar se muitas vezes você está fazendo as coisas de Deus, né? Ou a gente acha que coisa de Deus é só aquilo que eu sirvo na igreja. Não, isso é engano seu. Se você é um cristão, tudo que você faz tem a ver com Deus. Tudo. Volto a dizer, e falei isso desde segunda-feira. Tudo, desde o seu respirar, desde o seu levantar até o seu deitar, tudo tem que ser feito para a obra de Deus, para a glória de Deus. A Bíblia diz isso, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Seja todas as incumbências, lembra que eu falei ontem? Tudo tem que ser feito para a glória de Deus, com Deus e para a glória dele. E eu te pergunto, é possível fazer as coisas de Deus sem Deus? Sim. Na Bíblia nós vemos muitos fazendo as coisas de Deus, mas Deus já não estava mais. Sabe quem eu me lembro aqui? De Sansão. Lembra? Lá em Juízes 16, 20, olha o que diz essa palavra. Juízes 16, 20 diz assim. A Dalila, lembra? Dalila seduziu, né? Sansão. Ele caiu nessa tentação, ele cortou o cabelo, lembra? Perdeu a força, ele era um nazireu. Não era, ele tinha que manter os seus cabelos, né, compridos, ele tinha outras coisas, né, como um nazireu. Enfim, Dalila chega para ele e fala assim: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele ia fazer, né? Eu vou fazer. Sempre fiz. Ele nem prestou atenção, nem sentiu que Deus já não era mais com ele. Sério, né? Mas isso pode acontecer comigo e com você também. Nós fazemos as coisas do nosso dia a dia sem Deus. Fazemos até o nosso melhor, com boas intenções, mas o que Deus não falou para a gente fazer. Esse exemplo também nós temos na Bíblia. Estão lembrados de o rei Saul? Quando ele vai para uma guerra, isso está lá em 1 Samuel 16, 1 Samuel 15 e depois 1 Samuel 16, onde Saul vai para uma guerra e a ordem de Deus era: você traz o rei, mas mata todos os amalequitas, né? Mata tudo que tiver lá, né? Até os animais, tudo que tiver. E acontece que ele obedece pela metade, né? Ele não fez tudo, ele fez em partes e achou que ainda estava certo. E quando o profeta Samuel vai, né?
e fala para ele: o que você fez? Deus mandou fazer, tirar tudo. Ele fala assim: não, mas peraí, eu obedeci. Eu só trouxe um boi, uma ovelha, né? Porque me deram essa orientação, me deram essa sugestão e eu fiz. Aí Samuel, isso tá em 1 Samuel 16, diz assim, 1 Samuel 15, desculpa, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Deus fala assim: eu me arrependi de te constituir, porque ele não me obedeceu. E interessante, se você seguir no verso 11, no capítulo 15, verso 19, Samuel chega para ele e fala assim: por que você não atendeu a voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas eu os destruí totalmente. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiro. Porque Saul obedeceu em parte. Ele pegou aqueles animais e trouxe. E Deus tinha falado para não trazer. Era para matar tudo. Sabe, aqui eu aprendo que eu e você muitas vezes, nós falamos: mas eu tô obedecendo. Em partes. Eu tô fazendo o que a palavra diz para eu fazer como uma esposa? Em partes. Só aquilo que te convém. Só aquilo que tá fácil para você. Não é? Ou você ouve conselho de pessoas como Saul, né? Saul falou assim: olha, mas eles me deram essa sugestão, leva os animais gordos, leva só esses. Deus não vai, né? Deus não vai chatear. Às vezes nós somos assim. Nós vamos buscar conselho em pessoas que a gente sabe que vai facilitar a nossa vida, que vai dar um jeitinho na Bíblia. Hoje em dia, abrindo parênteses aqui, tem muitas coisas, muitos ensinamentos nas redes sociais de cristãos que estão facilitando a vida dos cristãos. E o povo tá gostando, hein? O povo tá gostando. Tá falando: uau, fulano falou isso, olha que legal. Fulano tá dando jeitinho na palavra para adequar a sua vontade ao que você quer. Toma cuidado, minha irmã. Toma cuidado. Olha quantos exemplos, porque a glória do Senhor pode sair da sua vida. A glória do Senhor pode sair da sua casa, pode sair do seu ministério. Há muitos pastores que estão ministrando a Deus sem Deus, fazendo coisas aparentemente que parecem são de Deus, que Deus não mandou fazer, Deus não mandou falar. Isso é muito sério, nós temos que ter temor e tremor diante do nosso Deus. Eu venho diante de vocês nessa semana porque o Espírito Santo falou muito ao meu coração para eu fazer isso, dar esse alerta. Talvez essa palavra essa semana não tenha sido muito confortável, sabe? Não foi muito para mim. Eu talvez era entregar outro tipo de palavra para você, mas eu quero andar em obediência. Esse tem sido o meu propósito. E eu te convido nessa hora a você prestar bastante atenção se você não tem perdido a glória do Senhor na sua vida. Porque você está fazendo o que você quer, o que é conveniente. Até é da palavra. Mas não foi o que Deus mandou você fazer. Você deu um jeitinho, uma esticadinha, né? E você está levando o seu casamento mais ou menos como Deus quer. Você está levando a sua missão como mãe mais ou menos como a palavra diz. O seu ministério mais ou menos. A sua vida cristã mais ou menos. Não existe mais ou menos. Existe sim, sim, não, não. E nós temos que nos posicionar. Não é eu fazer aquilo que é agradável. Eu vou falar para vocês. Ministrar essa semana não foi confortável para mim. Confesso que não. Mas eu termino essa semana muito feliz por eu ter obedecido aquilo que Deus falou para eu ministrar nessa semana.
Então são coisas diferentes. Andar em obediência não quer dizer que vai ser fácil. Mas lá em Isaías 26, 3 e 4, faz uma declaração tão linda. Presta atenção, minha irmã. Isaías 26, 3 e 4 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ah, que linda essa declaração de Isaías. Para aqueles que são firmes no propósito. E ser firme no propósito é obedecer à risca. Não é ajeitar dentro do meu conforto, mas é obedecer à risca. Há promessas lindas de Deus para mim e para você. Para nós, nos mantermos firmes, cumprirmos. Mesmo que as pessoas venham com até boa intenção, falar, não é bem assim, dá esse jeitinho, olha, vai por esse caminho. Não existe atalho. Minhas irmãs, existe um caminho, Jesus Cristo. E para chegar até Deus, o caminho é Cristo. É obedecer o que Cristo manda a gente fazer. Não tem atalho. E eu digo a você, você não precisa clamar pela presença de Deus, Antes, eles precisavam da arca para ter a presença de Deus. Eu digo a você, ativa aí dentro de você o poder do Espírito Santo. E aí você vai andar em obediência. Você vai ouvir, primeiramente, Deus, através da sua palavra. E mesmo se vierem pessoas bem intencionadas falar para você, você vai dizer, não, isso não é o que Deus quer de mim. Isso vai contra a palavra de Deus. Aí sim, minha irmã, eu tenho certeza que a glória de Deus não vai sair nem da sua vida, nem da sua casa, nem de nenhum lugar. E aí eu termino, nesta semana, com muito temor e tremor, chamando a minha e a sua atenção. Vamos andar em obediência, porque aí a gente não vai ouvir de Deus, Eu vou me retirar. Foi-se a glória. E agora? Que a gente não precise ouvir isso. Que a gente esteja sempre nos mantendo com a chama acesa. Essa chama só vai se acender através do relacionamento com a palavra, no relacionamento em oração, em jejum, no relacionamento com as pessoas. Lembre-se que você não é uma ilha, você precisa do corpo de Cristo. Abrindo parênteses, você faz parte do corpo de Cristo, você não é igreja sozinho. Nós fazemos parte de um corpo, e o corpo de Cristo tem um porquê. Nesse corpo de Cristo, eu também vejo a glória de Deus. Eu aprendo a conviver com as pessoas que são diferentes de mim. E a gente se ajuda. Uma vez eu sou fortalecido por eles, outra vez a gente é usado para fortalecer as outras pessoas. Que seja assim o nosso caminhar. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Te dê muita sabedoria. Nos dê sempre a glória e a presença dEle. Esteja realmente regando a nossa casa, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Não foi talvez uma semana tão confortável com essas palavras, mas eu sei que elas foram desafiadoras, elas nos trouxeram, Senhor, no prumo do Senhor, na direção correta, porque muitas vezes nós estamos distraídos e vamos nos enrolando, vamos ouvindo outras vozes e vamos nos saindo da tua palavra, vamos desobedecendo, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus, se o Senhor nos dê esse alerta, é porque o Senhor nos ama. Muito obrigada, Pai, por esse alerta. E eu quero dizer, Senhor, nós queremos andar em obediência. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a andarmos em obediência, a sempre buscarmos a Tua glória, que a Tua presença manifesta, a darmos valor e termos temor e tremor pela Tua presença, buscarmos sempre a Tua presença, Senhor, em oração, na leitura da palavra,
e sempre obedecendo ao Senhor, mesmo que isso não seja confortável para nós. Mas o Senhor se compromete quando nós andamos em obediência. Muito obrigado, porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs e a tua graça está sobre nós e ele é um combustível tremendo de poder para nos ajudar a andar em obediência. Eu te agradeço por tudo, obrigado por esta semana, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo e se prepare, vem novidade por aí, ok? Bye, bye.